bom dia. Família acusa hospital por negligência após morte de bebê na capital. Confirmados 7 casos de microcefalia no estado. 66% dos presos provisórios ainda não foram sentenciados. E mais, Cruz Vermelha, em São Luís, está arrecadando doações para as vítimas da tragédia em Minas Gerais. Hoje é 17 de novembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E um casal denuncia a morte da filha recém-nascida. A menina chegou a ser internada, passou por cirurgia, mas não resistiu. Os pais dizem não saber a causa da morte da criança e acusam os médicos de negligência. A tristeza de perder um filho. Estes pais perderam sua bebê de apenas 24 dias de nascida. A dona Cleudilene teve a menina no Hospital Santa Casa de Misericórdia, mas foi transferida para o Hospital Juvencio Matos, onde ficou internada por mais de 20 dias. Devido o DX dela que estava baixo, o índice de açúcar do sangue, né? E ela estava com insuficiência respiratória, né? Com problema de respirar. Então ela precisava de uma bomba de oxigênio. Durante a internação, a criança sofreu algumas intervenções cirúrgicas. Uma delas foi a amputação do dedo, o que deixou os pais bastante abalados. Saber o motivo praticamente dessa mão, que a mão dela ficou roxa. Ele diz que não sabe por quê, que eu digo que necrosou, que o sangue não circulou. Isso que é o problema que eles falam pra gente. Os pais não se conformam com o laudo emitido pelo hospital e pedem que autorizem a perícia pelo IML. O hospital não quer dar uma liberação para a gente, dizem que estão esperando uma médica que é de lá do Instituto Médico Legal, que vai indicar para eles quais são os procedimentos que eles têm que fazer. E a gente está nesse sofrimento, além da nossa filha já estar na pedra jogada lá do IML deles lá. Aí, mais esse sofrimento, a gente sem saber o que fazer, querendo uma explicação, e eles não dão, muita gente, todo mundo enrolado, um dependendo do outro, e é aquela coisa, a gente percebe que está havendo negligência. E olha, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a bebê Kévila Chagas Ribeiro de Jesus deu entrada no Hospital Infantil Juvencio Matos no dia 23 de outubro e já apresentava quadro de infecção que se agravou. Por isso foi necessária a amputação do dedo. A criança não resistiu e morreu vítima de infecção generalizada. A SES disse que o hospital emitiu atestado de óbito, mas a família contesta as causas da morte dessa forma e foi emitido um relatório para que seja levado ao Instituto Médico Legal. E a Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem novos números de casos de microcefalia no Maranhão em 2015. Segundo o relatório, foram registrados 7 casos no estado e não apenas um, como havia sido divulgado pelo órgão. Os casos foram registrados nas cidades de São José de Ribamar, Buriticupu, Coroatá, Chapadinha, São Francisco do Brejão, Barra do Corda e Dom Pedro. O Ministério da Saúde estuda se há relação entre o vírus Zika com o crescimento dos casos de microcefalia em toda a região do Nordeste. E no bairro da Vila Embratel, os buracos estão atrapalhando a passagem de motoristas que passam pelas ruas do bairro. Segundo os moradores, na Avenida Sarney Filho, o problema é ainda maior e muitos comerciantes tiveram que pagar do próprio bolso para tapar os buracos. O trecho é um importante acesso ao bairro da Vila Embratel e à área Itaquibacanga. Só que os buracos interferem no tráfego de veículos. Não é só nesse pedaço aqui, a cidade toda está completa. Poucos instantes você trafega um pedaço que esteja pinchado, o resto é só buraco. Além dos buracos pela pista, ainda existe o problema da falta de asfalto nas laterais, que tomam conta de boa parte da via. Por conta da buraqueira, acidentes são recorrentes no local. Semana passada mesmo, o meu filho dirigindo aqui o carro do meu irmão, aí o outro foi desviar do buraco, bateu, levou o retrovisor. A falta de infraestrutura interfere em outro grave problema, a falta de segurança. E perigoso também, porque a gente tem que se aliviar e às vezes até por causa de assalto também aqui, né? A preocupação dos moradores e de quem costuma trafegar pelo trecho aumenta com a chegada do período chuvoso. O buraco vai aumentar. Se no verão está assim, imagina no inverno como é que vai ficar. Além da falta de infraestrutura,
Os moradores da área do Saviana, Jambeiro e Vila Embratel convivem com o problema da sujeira. São vários pontos onde o lixo fica acumulado. O container fica cheio e não sustenta a grande quantidade de lixo. Os sacos, entulhos, a sujeira se espalha pela pista. Segundo a meteorologia, há previsão de sol e pancadas de chuva no centro-sul do Maranhão. Tempo firme nas demais áreas. Em Barreirinhas, Itapecuru e Bacabal, a máxima será de 34 graus. Em Colinas pode chover e a máxima atinge os 37. Em Imperatriz e Balsas, a temperatura mínima será de 24 graus. A terça-feira promete ser abafada em Caxias, com calorão de 38 e chuva. Em São Luís, os termômetros oscilam entre 25 e 33 graus. E olha, sobre a falta de estrutura no bairro da Vila, em Embratel, a produção da TV Difusora entrou em contato com a prefeitura, mas até agora não respondeu. E a seguir, 66% dos presos provisórios ainda não foram sentenciados. 7 horas e 39 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. E a gente volta falando de economia. A Bovespa teve alta de 0,71% aos 46.846 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 0,38% e vale R$ 3,81. O peso argentino teve queda de 0,92%, cotado a 39 centavos. O euro teve queda de 1,45% e vale R$ 4,75. E por decisão da Justiça, o acusado de ter matado uma gerente de loja no centro da capital já está em liberdade. A decisão concedida pelo juiz Osmar Gomes dos Santos causou surpresa e muita indignação entre os familiares de Floriza de Jesus Sá Ferreira, que ainda sofrem bastante diante das circunstâncias da morte, mais uma vítima da onda de violência na cidade, mas acima de tudo, com a saudade da jovem que é grande. Não está sendo fácil para mim como mãe. Eu não durmo, eu não como, eu ando falando só na rua, né, por causa da minha filha. Tem que ser feito justiça, tem que ser feito justiça. Ele não pode estar solto, ele não pode ficar solto. Ele tem que pagar o que ele fez com a minha filha. Minha revolta é essa. A loja onde a jovem de 27 anos trabalhava foi alvo de assalto no dia 4 de setembro. Floriza estava no caixa e pelas imagens do circuito interno de TV, dá para ver que a vítima entrega o dinheiro sem oferecer nenhum tipo de resistência. Mas, surpreendentemente, o assaltante efetua um disparo que atinge a cabeça da vítima. Floriza ainda foi socorrida e permaneceu internada em estado grave, mas morreu 8 dias depois. O acusado de ser o mandante do assalto, identificado como Jonilson Serra Leite, foi solto pela Justiça apenas 2 meses após o crime. Com a decretação da liberdade de Jonilson Serra Leite, surge agora mais uma preocupação. É que ele sabe, inclusive, o endereço dos familiares da Floriza. Isso porque acusado e vítima já foram colegas de trabalho. O medo é que ele possa tentar algo contra vocês, não é isso? Com certeza. Esse cidadão é de alta periculosidade. Ele já provou isso elaborando todo esse assalto, onde ele já esteve aqui na nossa residência algumas vezes e a justiça solta um cidadão desse. Nós já ficamos presos dentro da nossa residência antes dele ser preso, que nós não sabíamos quem era naquela situação. Agora, mais ainda, que nós sabemos quem é e eles sabem quem nós somos, conhece a nossa vida, sabe nossa rotina da nossa casa. Bem complicado. E olha só, o Maranhão está entre os 10 estados com a maior quantidade de presos provisórios, segundo uma pesquisa recente do Conselho Nacional de Justiça. Vamos continuar falando sobre o assunto com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Antônio Pedrosa. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. A gente mostrou aí essa reportagem e eu começo a lhe questionar o seguinte: por que o sistema de justiça não é coerente em todos os casos? Por que ele solta algumas pessoas que passam, por exemplo, tem pessoas que passam uma vida toda presa, né, e outras cometem crimes como esse e conseguem a liberdade em tão pouco tempo? Por que isso acontece, hein?
em matéria de direito penal, existem jurisprudências para todos os gostos. Evidentemente que o caso do Johnilson é um caso que chama atenção pela gravidade do crime que foi praticado. Assalto à mão armada, latrocínio, são crimes que, de forma geral, o Poder Judiciário tem decidido no sentido de manter a prisão dessas pessoas. Recentemente houve uma mudança legislativa significativa em matéria de prisões cautelares, que tem orientado os juízes a manter a prisão cautelar somente em casos excepcionais. E pelo que eu vi do despacho do juiz, ele me parece que fundamenta a decisão dele nessa lei mais recente, 12.403, que reformou o sistema das medidas cautelares no Brasil. De todo modo, eu acho que a família ela precisa compreender que essa decisão é uma decisão provisória. Pela forma com que o crime foi praticado, essa pessoa dificilmente vai se livrar de uma prisão definitiva. Ele vai ter que retornar à prisão, até porque a prova do crime foi registrada em câmera, então não há defesa para que possa justificar esse tipo de delito, não é? E a angústia dos familiares é compreensível, porque pela gravidade do crime era uma expectativa de que ele se mantivesse preso. Agora, a informação de que ele conhece os familiares da vítima, eu acho que deve ser levada a esse juiz, ao Poder Judiciário, porque é uma informação nova, pelo visto. O juiz, ao fundamentar essa liberação da prisão, não tinha conhecimento que ele era próximo dos familiares da vítima, então eu acho que isso é uma informação relevante que pode levar a uma segunda apreciação da manutenção da prisão dele. Olha, talvez só ele não sabia, porque inclusive nós noticiamos isso na época do falecimento, da morte dessa pessoa, dessa gerente, e de que eles eram próximos, ele conhecia inclusive a rotina dela. E aí a família fica exposta, ele pode muito bem ir lá, ameaçar e depois fugir. Ele não pode também fugir? Será que essa medida preventiva, ela vale até quando? Será que ele pode voltar em menos de 2 semanas para a prisão, por exemplo? Tem um prazo? Se ocorrer algum fato relevante que seja levado ao conhecimento como do esse, juiz, por exemplo. como esse, por exemplo, que não pode ser apenas uma notícia que seja divulgada, mas algo que tenha que ser trazido ao bojo dos autos do processo, né? Isso força o juiz a tomar uma decisão no sentido de acautelar a integridade física dos familiares da vítima. Eu aconselho, inclusive, os familiares que busquem ou a Defensoria Pública, ou se tiver condições para isso, que habilitem um assistente de acusação que possa informar ao juízo qualquer tipo de movimentação desse acusado no sentido de fazer ameaças ou de alguma forma comprometer a integridade física e psicológica dos familiares da vítima. Caso não tenham condições, a Defensoria Pública é o caminho mais rápido. A Defensoria Pública pode fazer isso com bastante rapidez e eficiência. Um dado do CNJ revela que 66% dos presos provisórios ainda não foram sentenciados e também não tiveram direito de responder em liberdade. Como é que esse dado realmente é mais um entre tantos entristecedores aqui do estado do Maranhão? Isso, é um dado de política criminal que também tem influenciado muitos os juízes a só decidirem pela manutenção das prisões em casos muito excepcionais. Essa estatística coloca o Maranhão como o segundo estado de maior número de presos provisórios no país. Isso significa que nós ainda não atravessamos a crise carcerária do ano passado. Ela continua portando elementos muito importantes para poder agravar essa crise em curto espaço de tempo. O Poder Judiciário tem assumido alguns programas que têm tentado diminuir essa população carcerária de presos provisórios, como é o caso da audiência de custódia. Mas no caso do Maranhão, a toda vista, me parece que somente a audiência de custódia não está sendo suficiente para conter esse aumento progressivo, geométrico, né, da população carcerária, que me parece que ingressa no sistema prisional em muito maior velocidade do que são concedidos as liberdades para os presos que têm esse tipo de direito. Maranhão está entre os 10 estados com a maior quantidade de presos provisórios. E aí eu lhe pergunto quais seriam, então,
as melhores alternativas, a saída para que a gente diminua essa quantidade? Me parece que é um conjunto de mudanças que tem que ser coordenadas e planejadas, né? Tem limitações no próprio Poder Judiciário em termos de atendimento da demanda dos presos, dos processos judiciais, do agendamento das audiências. Tem limitações quanto ao próprio Estado brasileiro, quanto ao Poder Executivo, no sentido de garantir e implementar a Defensoria Pública, para que ela possa atender essa grande demanda de presos provisórios que são pobres e que permanecem nas cadeias porque não tem uma defesa técnica eficiente, não é? Então, esse conjunto de elementos que fazem com que os presos provisórios permaneçam mais tempo nas cadeias no estado do Maranhão, precisa de uma força-tarefa conjugada que não envolva apenas o Poder Judiciário ou só a Defensoria Pública e o Ministério Público. Eu acho que o Poder Executivo tem uma responsabilidade muito grande também, principalmente no tocante à contratação de mais defensores públicos para o Estado. Uma outra preocupação agora, chega o final do ano e as pessoas já se perguntam com relação à saída temporária. A gente já discutiu com relação a esse assunto aqui, a gente sempre discute, saída temporária, os presos de bom comportamento, eles devem sair e devem voltar, mas muitos não voltam. Muitos não voltam porque é muito difícil, com esse perfil de presídios que nós temos, que um juiz tenha informações muito fundamentadas, até cientificamente, acerca do comportamento e do grau de ressocialização dos presos. Então ele decide sobre a possível liberação desses presos com base em informações muito precárias acerca da disciplina e da manutenção de um comportamento estável dentro dos presídios. Mas muita gente mantém comportamento disciplinado dentro dos presídios, mas ainda não avançou em termos de ressocialização. O sistema prisional não tocou ele profundamente a ponto dele fazer uma reflexão de abandonar a carreira criminal. Então, essas decisões, elas têm essa dificuldade, porque ao mesmo tempo que o Poder Judiciário não pode tomar decisões restringindo o direito daqueles que realmente já assumiram um novo projeto de vida, não é? Ele termina tendo que conceder uma decisão de cunho geral com base nas informações que são apresentadas pelo sistema prisional. Como o sistema prisional é falho, em muitas dessas decisões, os presos não retornam e são punidos por não retornar, porque o regime, ele regride e eles vão, em função dessa indisciplina, dessa falta, eles vão ter que passar muito mais tempo na cadeia em função desse não retorno. Ok, eu conversei com Antônio Pedrosa, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas informações. Bom dia. Obrigado, à disposição. E a seguir, Cruz Vermelha em São Luís está arrecadando doações para as vítimas da tragédia em Minas Gerais. 7h55. O Bom Dia Maranhão volta já. E o Maranhão reduziu em 34% o número de mortes de crianças com idade entre 0 a 10 anos no trânsito na última década, de acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados na última segunda-feira. Segundo o órgão, entre os anos de 2003 e 2013, o número no estado caiu de 56 para 37 vítimas. No Brasil, a queda foi de 1.621 para 1.054. Na média nacional, a redução foi de 36%. 500 crianças são diariamente vítimas fatais no trânsito em todo o mundo, segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS. E a Cruz Vermelha em São Luís está arrecadando doações para as vítimas da tragédia em Minas Gerais. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ericeira. O Eduardo, fala pra gente, a campanha já teve início? Muito bom dia. Olá, Helene, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, já teve início sim, viu, Helene? Começou ontem a campanha que vem sendo desenvolvida, como você disse, pela Cruz Vermelha, justamente para arrecadar aí donativos, doações para as vítimas aí das cidades que foram atingidas pelo rompimento da barragem lá no estado de Minas Gerais. Esse rompimento da barragem que causou principalmente danos ao subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais, desapareceu sobre
sob uma avalanche de lama tóxica com o rompimento de parte da barragem, deixando mortos e milhares de desabrigados. Uma tragédia. Foram mais de 10 pessoas mortas e uma estimativa de 45 pessoas ainda estariam desaparecidas, além de uma grande quantidade de desabrigados. Água mineral, roupas, material de higiene pessoal e alimentos não perecíveis são as principais doações aí que podem ser feitas para serem encaminhadas às pessoas desabrigadas que necessitam nesse momento. O dia D dessa campanha, Aline, acontece ainda nessa semana, será na próxima sexta-feira, no dia 20, acontece aí o dia D dessa campanha de doações às vítimas lá no estado de Minas Gerais. A concentração vai acontecer na Praça Deodoro, das 9 horas da manhã até as 16 horas, portanto de 9 da manhã até as 4 da tarde. 170 voluntários vão estar na Praça Deodoro fazendo essa arrecadação. Lembrando também que desde o início da campanha, ontem, as pessoas que quiserem fazer essas doações podem se dirigir a 2 pontos que foram destinados aí para receber os donativos. No Corpo de Bombeiros, localizado no Parque do Bom Menino, e também no prédio da Universidade Federal do Maranhão, que fica na área Itaquibacanga. E é importante que as pessoas tenham atenção e a preocupação de doarem só nesses pontos para saber, ter de fato a certeza que essas doações vão ser encaminhadas de fato, porque a gente sabe que tem muita gente que de repente se aproveita dessa tragédia, infelizmente, para arrecadar e não encaminhar essas pessoas que necessitam. Então é importante que essas pessoas façam essas doações nesses 2 pontos que foram destinados, ou então se encaminha sexta-feira até a Praça Deodoro, no dia D da campanha, para fazer a sua doação. Corpo de Bombeiros do Parque do Bom Menino e também no prédio da Universidade Federal do Maranhão, na área Itaquibacanga. Voltamos com você, Aline. Eduardo, você tocou num ponto muito importante, que é com relação ao cuidado com os falsos, né? Com os falsos voluntários, pessoas que aproveitam aí de todo esse momento de tristeza, de tragédia, para ganhar em cima. As pessoas têm que ter muito cuidado e ir realmente só nos locais divulgados, nos locais estabelecidos, e nesse momento, lógico, pedir mais informações, principalmente na Cruz Vermelha. Obrigada pelas informações, viu, Eduardo? Bom dia, bom trabalho para você. E olha, você que está em casa pode comentar as nossas reportagens, faça sugestões ou também críticas e envie fotos, vídeos, tudo através do nosso WhatsApp. Você pode anotar o número, que é o 99203-9439, e pode seguir também o nosso Instagram, que é o @DifusoraTV. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias, assim como as reportagens e também a entrevista de hoje, você pode conferir tudo em nosso portal idifusora.com. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.